Ai, meu Deus do céu, Camila, tá tudo errado pra mim, Deus não gosta de mim, eu não aguento mais viver pra essa situação. Se essas frases já passaram pela sua cabeça, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar que isso é muito mais comum do que você imagina, que essas coisas não estão acontecendo somente com você e que é possível passar por isso e entender por que é que você está passando por essa situação. Se você não me conhece, meu nome é Camila Alan e eu tô aqui pra te ajudar a entender essas coisinhas que estão passando dentro da sua cabeça e como vencer todas essas situações de forma leve através do processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então bora lá, galera, bora entender por que essas coisas acontecem, o que essas coisas significam e o que elas estão vindo fazer para nos ensinar. Primeiro a gente precisa nomear todas essas situações recorrentes que vêm na nossa vida, jogando a gente no buraco quando parece que você tá andando, aí você tropeça, aí você levanta, aí você tropeça, você levanta, você tropeça. O que são isso? Isso são catarses. São movimentos de limpeza que vêm para te ensinar alguma coisa. Você precisa aprender alguma coisa, você precisa estar atenta para observar alguma coisa que está acontecendo ali. Só que muitas vezes a gente está vivendo no automático, principalmente com as redes sociais. A gente vive o tempo inteiro se comparando, a gente vive o tempo inteiro numa bolha, achando que a vida de todo mundo está muito maravilhosa, que só a nossa vida está uma merda. Então as pequenas coisas ruins que acontecem, a gente já acha que é um turbilhão de coisas, a gente já acha que é um monte de merda, porque pra gente tá todo mundo vivendo uma vida plenamente na Disney, tá todo mundo vivendo aquela vida incrível, quando só você, na verdade, tá vivendo uma vida de merda. E isso a gente sabe que não é um fato. A gente sabe que as redes sociais, elas maquiam muito a realidade das pessoas. Ninguém mostra a vida real nas redes sociais. As pessoas estão ali mostrando o que elas querem que você veja. E às vezes o que elas querem que você veja é a vida perfeita que, na verdade, não existe. Então a gente vai partir do primeiro ponto que muitas vezes essas coisas que você imagina que são muito ruins que estão acontecendo, nem sempre são tão ruins assim. Mas vamos partir do ponto de que você realmente esteja passando por várias situações muito difíceis. Você descobriu uma doença, você acabou um casamento, acabou um relacionamento que você gostava muito de uma pessoa, você tá atolado em dívidas, às vezes você não tem dinheiro para pagar uma conta, às vezes você tá, sei lá, com o nome no Serasa, você foi demitido do seu emprego, você não consegue um emprego novo, você não consegue um relacionamento, você perdeu um ente querido, às vezes você tá realmente no fundo do poço sentindo uma grande e enorme bosta. A primeira coisa que eu tenho para dizer para você é a seguinte: quando a gente está no fundo do poço, a única coisa que pode acontecer dali em diante é você subir. Imagine você ali uma onda, né? Uma roda gigante. Meu pai sempre usou o exemplo da roda gigante. Quando a roda gigante está aqui embaixo, o próximo passo da roda gigante é subir. Isso é uma certeza. A gente vai subir. Só que às vezes a gente está tão imerso naquela situação que a gente acredita ser uma merda que a gente não consegue olhar para o lado e entender que dali a gente vai sair. A gente não tem problemas, a gente tem situações, a gente passa por situações. E muitas vezes essas situações vêm nos ensinar alguma coisa. Só que a gente está tão imerso naquela merda que a gente não consegue observar. E eu vou te dar um exemplo muito claro para deixar isso mais limpo na sua mente. Imagine que você esteja assistindo um filme, não sei, um romance ou um filme de terror. Sabe naquele filme de terror, na cena em que o mocinho vai fazer alguma bosta muito grande e você sabe que aquilo é uma merda. Você sabe que o assassino, o vilão tá lá do outro lado, mas o mocinho insiste em ficar ali esperando pra acontecer alguma merda e você fica pensando, cara, o que você está fazendo? Você não deveria ir nessa situação, você não deveria ir nesse lugar, mas o mocinho vai. Ou então aquele filme de romance que você sabe que o mocinho não deveria fazer aquilo que ele vai fazer, mas o mocinho insiste em fazer. Porque o mocinho tá ali pra testar as possibilidades. E aí ele vai e trai o outro mocinho, aí fica aquela situação, aí tem aquela separação pra ter um enredo do filme. Normalmente a nossa vida, ela é movida a situações assim. Por quê? Porque a gente tá sempre vivendo no automático e tomando ações automáticas. E aí a gente não consegue observar as coisas que estão acontecendo. A gente tá sempre vivendo ali como protagonista do filme. E tem alguém observando, as pessoas de fora estão observando, estão aconselhando, estão falando, olha, isso está acontecendo. E às vezes são as pessoas que têm respostas para nos dar, mas a gente não consegue ouvir, porque a gente está cheio de desculpas, a gente está cheio de, mas é a minha vida, mas eu tô aqui, mas isso aqui, blá 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 blá. Então para, calma, respira, e a gente vai pensar na atividade de hoje. Primeiro é entender que esses processos são catarses de limpeza que normalmente vêm nos ensinar alguma coisa. E o tempo que a gente fica nisso é determinado por nós mesmos. Ou seja, nós somos os responsáveis por sair dessa situação. E a gente precisa tomar ações, buscar ferramentas para sair dessas situações. E o processo de autoconhecimento, ele é um dos melhores processos, é uma das melhores ferramentas para te ajudar nesse processo. Então, olha só, vamos pensar. A primeira coisa que você vai fazer é imaginar que você não é mais o personagem da sua história, mas o
do observador. Então você vai imaginar que ou você está assistindo um filme e o personagem principal está passando por situações tais quais as suas situações agora, ou você vai imaginar que a sua melhor amiga, uma pessoa que você ama muito, a sua mãe, sua filha, alguém que você ama muito está naquela situação. E aí você vai imaginar como você reagiria com relação a essa pessoa fazendo essas coisas. Aqui a gente pode ter dois tipos de comportamento. A gente pode ter aquelas pessoas que se colocam muito numa posição de culpa, de vítima, de eu sou um fracasso, de eu não mereço nada, de realmente a minha vida é uma merda, ninguém gosta de mim. Então você tem esse tipo de pessoa e aí você, como amiga, se você for lá e passar a mão na cabeça dessa pessoa, vai haver mudança? Agora você é uma agente observadora que quer ver mudanças na vida dessa pessoa. Você não quer ver só essa pessoa felizinha ali, tranquila. Você quer ver mudanças na vida dessa pessoa. Você não quer que o mocinho do filme sofra o tempo inteiro as consequências. Você quer que ele reaja de uma forma a transformar os resultados dele no futuro. Então você vai agir como um observador primeiro, você vai observar a situação, você vai observar as ações que foram tomadas pelo personagem principal, no caso, você. Então você vai observar de fora as coisas que aconteceram e como você reagiu àquelas situações. Então primeiro você vai fazer essa análise, e aí você pode demorar meia hora, uma hora. Realmente analise, escreva, enxergue. Olha, tal dia aconteceu isso, eu descobri tal coisa, eu aceitei tal coisa. Faça uma análise de cada uma das situações que você esteja passando como observador. Não é para chorar, não é para se colocar na posição de vítima, não é para ficar pensando, ai meu Deus, mas isso aconteceu porque eu sou uma merda. Não é, você é observador. Saia do automático, saia daquela dor inconsciente. Se torne personagem principal e consciente da história. Sabe quando a gente tem a sensação de que é muito mais fácil resolver a vida da outra pessoa do que a própria vida? Isso é um fato. É muito mais fácil você resolver a vida da outra pessoa. Quando você olha assim, não, fulano tá passando por tal coisa, mas por que fulano tá fazendo, não faz aquilo? Exatamente. Agora você vai agir assim, só que o fulano, no caso, vai ser você. Então, primeiro você vai observar tudo, vai escrever tudo, e a partir da observação, você vai pensar quais conselhos você daria para aquela pessoa naquele momento. Então, quais conselhos você daria para uma pessoa que você ama, que esteja passando por determinadas situações, que esteja aceitando determinadas situações? Quais conselhos você daria para aquela pessoa se levantar? Vamos supor que a pessoa está passando por uma doença, que ela está sentindo muita dor, mas você tem consciência de que se ela fizer uma atividade física, que se ela sair, que se ela fizer uma meditação, que se ela cuidar da mente, que se ela for a um médico, ela vai melhorar. Mas você não está tomando essas ações. A partir desse momento, você é o conselheiro de você mesma, mas não é se colocando nem na posição de culpa, nem na posição de vítima, nem é falando, nem é o próprio carrasco, sabe? Porque às vezes a gente se coloca como o grande carrasco da gente mesma, a gente se dá o chicote, ai, porque eu não mereço, e não é isso. E também não é para se colocar como o agente Maria de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, que eu vou defender, porque aquela pessoa... Não, é um observador. Você não precisa tecer opinião diante da situação. Você vai observar e dar conselhos. Bom, racionalmente, diante da situação que você passou, eu acho que você deveria fazer aquilo. Quando você começa a analisar os processos e quando você começa a observar de fora, você para de agir no automático. Você para de tomar ações inconscientes e começa a tomar ações conscientes. Você começa a reagir de forma consciente às coisas que acontecem na sua vida. Isso é um processo que não é simples. Não é um processo, na verdade, ele é simples, ele só não é fácil, porque ele às vezes é doloroso. É muito mais fácil você se manter quentinho na zona de conforto. Acontece que você precisa se mover. Você não está tendo problemas, você está tendo situações ruins. E para sair de situações ruins, a gente precisa reagir de alguma forma. A gente precisa se mover. E você precisa se mover através do processo de autoconhecimento. Esse processo de autoconhecimento que vai te ajudar a sair com mais velocidade da situação atual, dessa catarse, dessa limpeza. Porque quando você aprende a razão pela qual você está passando por aquela situação, você não precisa passar por ela de novo. É muito simples. Você não vai passar de novo, porque você aprendeu. Você fala, putz, aprendi, então agora eu não preciso mais passar por isso. E aí a sua própria mente tira você daquelas situações, porque você aprendeu. Combinado? Então já comece a fazer essa atividade hoje. E aproveitando, eu vou deixar aqui embaixo linkado uma das minhas ferramentas do movimento Reagir, que é o desafio Torne-se a Mulher que Você Admira.
É um desafio que vai te ajudar a reagir num processo de 30 dias, uma jornada de 30 dias, para você começar a olhar para dentro, internalizar quais são as suas vontades, os seus desejos, quais são os seus bloqueadores, o que está te impedindo de alcançar os seus objetivos. É para você sair totalmente ali do processo de automático, meu Deus, eu preciso fazer, e começar a agir de forma consciente, acessando as suas dores internas e transformando essas dores em formas de melhorias na sua vida. Combinado? Então, olha, um beijo grande e eu espero você no próximo vídeo.